Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus e nesse momento quero convidá-lo a você e a toda a igreja para que nos ajoelhemos e possamos falar com Ele. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, estamos diante da Tua presença, pedindo o derramamento do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Também pedindo perdão dos nossos pecados. Pedindo que o Senhor venha falar a nós. Nós precisamos sair daqui cheios da Tua luz. Obrigado pelo que nos deste até agora. Mas, Senhor, permita-nos dizer que nós queremos mais. E aqui estamos. Quero me colocar diante de Ti, escondendo-me na rocha, que é Cristo Jesus, a fim de que seja Ele, e não eu, a transmitir a mensagem e falar ao Teu povo. E dá a Teu povo, Senhor, coração aberto e entendido, mente entendida, para assimilar a palavra e para a cumprir com alegria. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes da mensagem de hoje, eu vou colocar aqui um texto que Deus me impressionou a passar com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 3. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Faça uma pausa. O ministério de Jesus tinha recém começado. Se vocês observam na Bíblia, o capítulo anterior trata justamente dos 40 dias nos quais ele passou no deserto, a tentação de Cristo. E quando ele volta, ele ainda era um desconhecido. Porém, pouco tempo mais tarde, a notícia sobre ele corre. A verdade que ele falava, a mensagem que ele falava, de alguma maneira, ganhou a avenida. E apareceu uma multidão para escutá-lo num auditório incomum. Nenhum fariseu ensinava ao pé da montanha. Era fora da igreja tradicional. E quando afluiu a multidão, também para ali afluíram seus discípulos, aqueles que seriam os seus colaboradores, os que ministrariam a palavra, os missionários, obreiros, pastores e assim por diante. Estavam ali os 12 candidatos. Jesus conhecia a natureza humana. E eu posso dizer a vocês que aos poucos Deus vem me ensinando o perigo que é quando o número do povo de Deus aumenta. Portanto, consigo enxergar que não foi sem causa que Jesus disse o que está no versículo 3. Logo que ele abriu a boca, a multidão esperando para ouvir a palavra, os discípulos esperando, todos ali vão ouvir a doutrina de Jesus. E o que ele diz? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos irmãos, nunca é demais nós repisarmos. Na medida em que aumenta o número das pessoas, o eu já quer se sobressair. Não é assim? Quero fazer alguma coisa para eu estar em evidência. E Jesus iniciou os seus trabalhos ali junto com os seus discípulos, que mais tarde seriam os apóstolos que levariam o evangelho a todo mundo, dando-lhes uma lição
essencial, a qual eles deviam guardar e mantê-la para o resto das suas vidas e do seu ministério. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Nunca podemos nos esquecer, irmãos. Através da humildade é que nós vamos passar por aqueles portais. Então temos de estar sempre em guarda para que o nosso eu não se exalte. Principalmente na medida em que aumenta o número de pessoas. Olha que chegou a multidão, o primeiro conselho que Jesus deu foi esse. E, irmãos, sendo eu um seguidor de Jesus, também não posso dar outro conselho. No ano passado estivemos aqui, éramos cerca de 30 e tantos. Eu lembro do primeiro acampamento que fizemos do Ministério Advertência Final. Não me lembro se tínhamos 20 pessoas. Hoje somos mais de 50 aqui. E na medida em que a obra cresce, e quem sabe no ano que vem, quantos seremos? Não sei. 60, 80, 100, 200, não sei, não faço a menor ideia. Deus o sabe. Mas na medida em que o número aumenta, o ser humano deve continuar submisso a Jesus. Meus queridos irmãos, não vamos esquecer desta lição. Vocês estão aqui no penúltimo dia de acampamento. Amanhã, eventualmente, eu não sei se alguns vão partir. Quarta-feira, outros vão partir. E finalmente, semana que vem, estaremos aqui quase 100 visitas. Cada um vai para o seu campo, vai fazer a sua obra. E o diabo vai trabalhar nisso também. Quando a pessoa está sozinha, então o seu eu já está abatido. Mas quando começa a vir a multidão, logo o eu sobe. E o eu não pode subir, irmãos. O eu tem que continuar lá embaixo, para que Deus dê poder, para que a obra vá com força. Depois o verso 4, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque serão consolados e etc. Mas a mensagem que Deus me ordenou colocar é essa, a humildade. Tenho muita preocupação em relação ao ministério, para que, crescendo o número dos membros, não aconteça de aqui e ali, um ou outro querer se exaltar, se sobressair. Essa foi uma das causas da ruína de outras igrejas, de outros ministérios. E que Deus nos guarde de que isso venha acontecer aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a mensagem encontra-se em Romanos, capítulo 4. Eu vou pedir só para abrirem um pouquinho a janela. Sei que está um pouquinho frio, mas aí o ar começa a ficar viciado. Aí vai ser como ontem. Os irmãos não conseguem ficar acordados, certo? Então, vamos lá. Senti um pouquinho de frio, porém, teremos condições de assimilar a palavra do Senhor. Evangelho de Romanos, capítulo 4. Irmãos, e para fechar o ponto, certa vez o apóstolo Paulo disse que Deus lhe tinha dado autoridade, e eu sei que Deus me deu autoridade para falar o que eu vou falar. Então, guarde-se para que você não se exalte. Nós ainda temos mais um dia de acampamento. Guarde-se para que você não procure aparecer, ficar em evidência. Quem tem que estar em evidência aqui é o Senhor Jesus. Ele tem que estar em evidência nas nossas conversas, na nossa mente e em tudo aquilo que a gente faz. Então, meus queridos irmãos, acarinhem a Jesus Cristo nos vossos corações. Estou usando o português de Moçambique aqui, né, pastor? Acarinhem ao Senhor Jesus. Ou seja, guarde, cuide para que Ele permaneça aqui. Porque Ele já começou uma boa obra em todos nós. O que nós queremos é que Ele continue e Ele finalize dentro de pouco tempo. Amém? Irmãos, Romanos capítulo 4. Hoje orei, pedi a mensagem, e até eu tinha esquecido da programação, estava ali marcado, o pastor João Carlos. É quando ele me aproxima e fala, pastor Jair, é você quem tem que pregar hoje. Eu falei, poxa, então é de Deus, eu nem tinha lembrado que não era eu. Irmãos, a mensagem é essa aqui, Romanos 4, não é outra. Verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui ele fecha a primeira ideia transmitida neste capítulo e nós vamos meditar um pouquinho nesta primeira ideia antes de avançarmos. O que nós podemos dizer que Abraão alcançou segundo a carne? Abraão é conhecido como pai da fé. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão foi um homem de Deus. Abraão foi chamado a uma prova duríssima: entregar o seu filho Isaque sobre o altar. Uma prova a qual possivelmente poucos ou nenhum de nós aqui será chamado. E a sua fé suportou a prova. Ele foi e entregou. Mas o apóstolo Paulo deixa claro: olha, Abraão foi um homem que foi justificado não pelas coisas que ele fez. Segundo a sua própria força, ou seja, segundo a carne, diante de Deus, Abraão não alcançou nada. Pois o que diz a Escritura, versículo 3? O que a Bíblia fala? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Vamos lá. Imputado significa acreditado. Crédito. Via de regra, as pessoas gostam de ter crédito, porque com crédito elas podem fazer compras. Não é assim? Ora, Abraão era um pecador. Em Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário, se é que nós podemos chamar de salário isso, na verdade era uma dívida, certo? Dívida de morte. E agora, como é que Abraão resolveria o seu problema? Pelo que ele fizesse? Abraão não foi justificado pelo que fez, porque o salário dos seus erros era a morte. Nós sabemos que Abraão queria muito ter um filho e acabou cometendo um adultério no desejo de ter o filho. Então Abraão merecia morrer. Mas a Escritura diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Então, só há uma forma de receber crédito da parte de Deus: pela fé. Anos de fidelidade no serviço de Deus não nos compram nada. O serviço a Deus não deve ser feito para ganhar alguma coisa. Com Deus não se barganha. As coisas com Deus não funcionam na base da troca. Então não basta dizer: Senhor, eu te sirvo, eu fiz tal coisa, etc, etc. Tudo bem, mas olha o que nós estamos apresentando diante de Deus. Obra, 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 obra. Quando na verdade a Bíblia diz: creu Abraão em Deus. Aí ele recebeu o crédito. E isto lhe foi creditado como justiça. Versículo 4 de Romanos 4. Ora,
Aquele que faz qualquer obra, não lhe é creditada a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se a ideia fosse que fizéssemos alguma coisa para então receber de Deus, então Deus estaria em dívida, em débito para conosco. E quantas vezes a gente fala isso, com a maior naturalidade? Não, fulano é um servo de Deus, ele merece mesmo ser abençoado. Não é assim? Tão comum a gente falar isso. E tão errado também. A questão não é se temos servido a Deus com fidelidade, então queremos qualquer coisa. Isso não nos faz dignos de receber nada. O Senhor Jesus certa vez disse, depois de ter desfeito tudo, considerai-vos servos inúteis. Porque fizeram só o que era obrigação fazer. Sabe, muitas vezes essas expressões, essas nossas avaliações e até as nossas murmurações com Deus são fruto da falta de apreciação da justiça de Cristo. Quando nós apreciamos efetivamente o que Cristo fez por nós e como é que nós obtemos crédito com Ele, então nós nos colocamos na devida posição para com Deus. Versículo 5. Romanos 4, verso 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Já vamos desmistificar uma coisa. Há quem entenda esse verso descolado do seu contexto, dizendo, a pessoa não obedece, mas ela crê, então está justificada. Está errado. Porque senão a Bíblia estaria se contradizendo. Vamos apresentar um texto que prova isso. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então não há como alguém que não pratique justiça ser considerado justo, correto? Agora nós voltamos lá para Romanos capítulo 4. O que Paulo quis dizer então ao falar, aquele que não pratica, porém crê, a sua fé é imputada como justiça? Ele simplesmente está desenvolvendo a ideia de que o homem não é justificado pelo que ele faz, mas sim pela fé. É isso, e só isso. A Bíblia nos ensina a não ultrapassar o que está escrito. Assim também, versículo 6. Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa ou acredita a justiça sem as obras. Olha que o assunto é sempre o mesmo. O crédito da justiça é feito sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esta é a natureza do crédito que nós recebemos. As nossas maldades, os nossos pecados, todos eles são cobertos com o quê? Com o crédito que nós recebemos. A justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo cobre o nosso passado de que maneira? Quando nós cremos. Ah, mas daí eu não sei se eu criei. Bom, vamos lá então. A fé, o que é e de onde vem? Efésios, capítulo 2. Versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, olha, a salvação ela é toda de Deus.
Deus nos dá o dom da fé. Mas como? Eu não sei como Ele dá. Bom, Ele oferece, Ele está oferecendo para todos. A fé é um dom de Deus. Dom é presente. E a Bíblia não ensina para nós que Deus escolheu alguns para terem fé e escolheu outros para não terem fé. Se alguém tem dúvida disso, pode buscar algumas passagens na Escritura que vão poder nos auxiliar nesse particular. Romanos, capítulo 5, fala disso. Versículo 18. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. O que o verso diz é, quando Adão pecou, ele desgraçou a raça humana. Toda a humanidade sofreu. Por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo ou a condenação sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Estamos aqui sofrendo as consequências do pecado. Porém, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Deus está trabalhando para salvar a todos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha, Deus proveu perdão para todos. Deus quer que todos se salvem. Portanto, o dom da fé é oferecido para todos. É um presente. Dom igual presente. Como é que nós somos perdoados? Como é que vem o crédito para cobrir os nossos pecados? Vem pela fé. Mas a fé é um presente de Deus. Deus está oferecendo o presente para todos. Então, qual é a única maneira do homem não receber o crédito? O homem recusar o presente da fé. O crédito vem pela fé, a fé é um presente de Deus. Se o homem não recusar este presente, ele o receberá. E pela fé, a justiça será acreditada sobre ele. Aqui nós conseguimos entender por que o ladrão da cruz foi perdoado e salvo. Aquele homem, se você olhar para o registro da história dele, não tinha talvez nada que o recomendasse. Não é assim? Ele chega diante do Senhor, quer dizer, ali no fim da sua vida, condenado pelos que os seus atos mereciam. E aí ele olha para um Salvador e, sem receber um sermão como o de hoje, ele simplesmente olha e vê nele a esperança de uma salvação. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí, com base no que estudamos, irmãos, o que teria acontecido com o ladrão naquele momento? Teve fé. Ok, mas essa fé veio de onde? Né? Essa fé veio de Deus. Então o que aconteceu? O ladrão estava lá na cruz, sofrendo. Mas ele olhou para Jesus. E aí, Deus ofereceu a ele a fé. Deus estava ali, trabalhando naquela mente. Olha, Ele é o Salvador. Ele é a tua única esperança. E Deus começou a infundir no seu coração, colocar lá dentro, né, aquela crença de que ali estava a sua saída, ali estava a sua salvação, mesmo nos últimos momentos da sua vida. E então, a sua alma se entrega a Jesus e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
Há muitos que dizem que o coração do ladrão não foi mudado, é só confessou de boca para fora, e aí, maravilha, os pecados foram resolvidos. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos fala outra coisa. Primeiro em Mateus 27, versículos 42 em diante, a Bíblia diz o seguinte, podem achar lá, Mateus 27, versículos 42 em diante. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Aqui diz no plural, os salteadores que estavam crucificados com ele. Quantos estavam crucificados com Jesus? 2. Ora, se a Bíblia diz plural, quer dizer que ambos, os dois, estavam fazendo a mesma coisa que os sacerdotes e anciãos e fariseus, falando, olha, se salvou os outros, salva você mesmo e salva nós também. Então aquele homem, nos últimos momentos da sua vida, a princípio blasfemava, falava mal de Jesus. Só que, estando ele ali pendurado naquela cruz, olhando para o Salvador, após ter proferido essas palavras, ele viu algo em Jesus. E tendo visto aquele algo, o seu coração se enterneceu. Algo aconteceu ali dentro do coração daquele ladrão. E aí foi quando um deles se arrependeu. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Pergunto, ele se arrependeu? Houve mudança? Houve mudança ou não houve, irmãos? Sim. Houve mudança. Mas quanto tempo demorou para acontecer essa mudança? Alguém foi lá no pé da cruz e pregou para o ladrão da cruz? Foi assim? Não. O ladrão da cruz olhou a Jesus. E quando ele olhou a Jesus, o dom da fé foi oferecido a ele. Quem ofereceu? Deus. E o dom da fé foi oferecido também ao outro ladrão. Só que o outro ladrão, o que fez com o dom da fé? Desprezou, não o aceitou. Enquanto que aquele recebeu. E quando ele recebeu o dom da fé, algo aconteceu na sua vida. Imediatamente. Houve uma mudança de coração. Aquele homem reconheceu os seus pecados. E aí, no versículo 42, ele expressa a fé que ele recebeu e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, ou em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo pela fé.
Mas ainda assim, ficou testificado de que era uma fé genuína. Ele não fez a obra para mostrar que tinha fé. Ele nem fazia ideia dessa, desculpe o termo, mas do ensino de justificação pela fé. Ele não entendia nada. Mas algo dizia para ele que a esperança estava ali. E aí, tendo ele recebido o dom da fé, recebeu o crédito, porque Jesus disse: estarás comigo no paraíso. O teu passado que te levou até essa cruz não importa. O teu passado foi o quê? Apagado, esquecido. Porém, ele testificou que no presente ele já era uma nova criatura. Voltando para Romanos, capítulo 4. Irmãos, esta é a verdade ensinada sobre a justificação pela fé. A maravilha do perdão de Deus, mas não um desprezo pela sua lei. Uma honra à sua lei também. Romanos 4. Versículo 8. Feliz ou bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Os pecados do ladrão na cruz não foram creditados sobre ele, porque ele creu. E essa crença não veio dele, veio de Deus. O que ele fez em termos de obras mesmo, para ser salvo, meus irmãos? Nada. Porém, a confissão dele e o testemunho com outro ladrão foi uma obra que deu testemunho de que ele possuía a fé verdadeira. Entendem? Então, eu devo, ou eu obedeço a Deus, não porque eu tenho que obedecer para daí merecer, para daí entrar no céu. Não. Eu obedeço porque Deus me faz obediente. Eu obedeço porque o presente da fé que eu recebi mudou o meu coração e a minha vida. Aí é que se diz que as obras são o fruto da fé. Mas aqui eu quis ilustrar dessa forma, para a gente sair da teoria, senão fica tudo insípido. As obras são fruto da fé, tá, e daí? Mas põe na prática isso aí. A prática é essa que nós vimos agora. Romanos 4, verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi creditada ou imputada, a fé foi creditada como justiça para Abraão. Aqui ele quer mostrar uma coisa. Existiam os judeus e existiam os não judeus. Os judeus se circuncidavam e achavam que ao cumprir a circuncisão e os demais preceitos da lei cerimonial, então seriam salvos. Sem dizer, eles estavam crendo mesmo que pelas obras eles botariam os pés no céu. Então Paulo quis explicar, olha, a regra é a mesma para todos. O meio de salvação é o mesmo. Jesus, através do dom da fé. Aí ele vai explicar, verso 10. Como, pois, foi creditada a Abraão? Estando Abraão na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Aqui, Paulo está se referindo à história de Abraão. A história de Abraão aparece lá em Gênesis. No capítulo 15, Gênesis 15, versículo 5, a Bíblia diz que o Senhor levou Abraão para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Abraão não tinha filhos. Agora Deus falou: não, a tua posteridade, a quantidade de descendentes que você vai gerar, está aqui, é como as estrelas que você enxerga, de tão numerosa. Abraão olhou, verso 6, e creu
ele no Senhor, e isso foi-lhe creditado por justiça. A esta altura, Abraão já era circuncidado? Ou não era? Quando é que Deus mandou que Abraão circuncidasse todo homem na sua casa? Isso aconteceu mais tarde e está relatado no capítulo posterior, o capítulo número 17. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então no versículo 10 acrescenta: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Então, historicamente, primeiro Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Mais tarde, Deus falou: anda na minha presença. E quando você anda na minha presença, eu estou em aliança com você. E a circuncisão era um sinal de aliança. Então, voltando para Romanos 4, versículo 10. Paulo tirou o argumento do judeu de que, não, o judeu que é salvo, o judeu já está na posição que Deus queria, o judeu já tem o crédito, o gentio é que não tem. O judeu cumpre a lei cerimonial, vai entrar no céu, o gentio não vai. Não. Não era assim. Paulo fez eles lembrarem do patriarca Abraão, que deu origem aos hebreus e aos judeus mais tarde. Como que a justiça foi imputada para Abraão? Versículo 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Isso aqui feriu o argumento do judeu pela base. Por quê? O judeu colocava o seguinte: não, a pessoa que quer pertencer ao povo de Deus tem que ser circuncidada. Só que ele falou: poxa, mas espera aí, o patriarca Abraão, aquele que deu origem a nós, ele recebeu o crédito de Deus pela fé e nem era circuncidado. Como é que você está falando que quem não é circuncidado está fora do povo de Deus? Se fosse assim, o próprio Abraão estaria fora do povo de Deus, não tem cabimento. Conclusão óbvia, verso 11: Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que ele fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja creditada. Quando Abraão recebeu o sinal da circuncisão, Deus falou: vai lá, circuncida todos os homens, os machos da tua casa. Abraão não era circuncidado, mas já cria. E se já cria, já estava justificado. Então, a justificação e a circuncisão são duas coisas diferentes. Uma não comunica com a outra. A circuncisão foi só um sinal de que Abraão já era justificado. E aí Abraão se tornou pai de todos. E aí a gente volta para o que já comentamos hoje no decorrer do dia. Hoje estamos aqui no Ministério Quarto Anjo, advertência final. Amanhã Deus nos chama para fazer um velório. De quem? O fulano morreu na igreja X lá, não importa qual. Como é que vai ser a nossa atitude? Eu chego lá: puxa, que pena, nem sei o que dizer, porque morreu fora da igreja, coitado. Né? Esse aí morreu perdido. Será? O que garante que eu recebi o crédito de Deus? É a carteirinha de membro da igreja? É o quê? A fé. A fé. Bom, ele teve acesso à luz? Se ele tiver acesso, ele é julgado por essa luz. Ele tem que estar em harmonia com essa luz, com a luz do ministério. Mas e se ele nunca teve? Então, irmãos, vá lá fazer o velório e falou: olha, irmãos, a Bíblia diz para não dizer quem vai subir ao céu, quem vai descer ao abismo, né? Mas se ele morreu naquilo, na luz que ele recebeu, ele foi fiel, temos a esperança de vê-lo na ressurreição. Correto? Irmãos, eu não quero me estender demais, até para não perder o fio. A mensagem de hoje
ela tem um cerne, um centro, um objetivo. O cerne dela é o seguinte: nós somos perdoados por Deus através de uma operação de crédito. Sabe quando você está devendo, aí você vai e empresta no banco para pagar as contas? Então, nós estávamos devendo. O salário do pecado é a morte. E aí nós precisávamos de resolver o problema. Não tínhamos como resolver. Então, Deus tem um crédito infinito através da morte do Senhor Jesus. Ele creditou isso. Quando? Quando nós recebemos o dom da fé, o presente de Deus. Só que esse dom da fé, quando é recebido, ele muda o nosso coração. Tal como fez com o ladrão da cruz. E assim sendo, meus queridos irmãos, somos perdoados e ao mesmo tempo somos novas criaturas. Deu para entender? Ficou claro? Agora, irmãos, para fechar, isso não é só teoria, é uma experiência. Talvez você deva se perguntar agora: eu tenho essa experiência? Ah, e se eu não tenho, o que eu faço? Abra o teu coração hoje. Porque o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, diz o seguinte: versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo na porta. Filho, abra o teu coração. Para quê? Para receber o dom da fé. Jesus, quando entra em nossos corações, ele traz uma riqueza espiritual infinita. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que, Colossenses 2, 8, em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Com ele vem a bênção. Irmãos, Deus quer que vocês saiam leves daqui. Se você veio para esse acampamento com fardos, se você veio com peso de consciência, Deus quer que você saia daqui leve. Você saia justificado. Você saia com gratidão para com Deus. Feliz. Não disse a Bíblia: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são cobertas, cujo pecado é perdoado. Não importa o quanto você fez, mas se você hoje recebeu, então esqueça o teu passado, está tudo resolvido. Anda com Ele. Anda. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, com isso nós fechamos. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai achar que eu errei, né? Porque nova criatura. Bom, aqui na Bíblia tem um asteriscozinho dizendo do grego, nova criação. Irmãos, isso tem tudo a ver. Porque o que Deus faz é criar em nós uma nova disposição, que não existia antes. Tudo que a Bíblia toda ela é baseada na criação. O primeiro verso da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus quer criar justiça no teu coração. Há justiça aí? Quais eram os pensamentos que habitavam? Havia justiça? Bom, esqueça se havia ou não. O que importa é, agora você recebe o dom da fé, Deus vai criar justiça. Receba isso. Viva. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? Quem gostaria de dizer: Senhor, eu creio, eu estou aqui,
amém, andarei com Ele. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dom que nos é oferecido e pelo Senhor Jesus, que tanto fez por nós, a ponto de podermos hoje ter o nosso passado perdoado pelo Senhor. Pedimos o perdão dos nossos pecados, mas queremos sair daqui nesta certeza que o Senhor nos dá pela Tua Palavra, de que somos novas criaturas e de que o Senhor criou em nossos corações nova disposição, fez brotar novos pensamentos, um desejo de te servir, um desejo de te agradar, um desejo de fazer a tua vontade, de ser diferente. E uma decisão firme de nos entregarmos a Ti, de fazermos a Tua vontade efetivamente, custe o que custar. Senhor, nós estamos vendo que o poder e a eficiência vêm de Ti e não de nós. Então, Senhor, o que temos de fazer, creio eu, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, nos dê força e vitória. E é crendo nesta vitória que havemos de levantar após esta oração. Por isso já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, quero estender o convite para que você continue nos acompanhando. Lembrando que as transmissões dos cultos são realizadas todos os sábados, em 2 horários, através do canal youtube.com/TV Advertência Final. 15 para as 10 da manhã, aos sábados, a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Nós estamos em um momento de acampamento, portanto haverão várias mensagens. Você pode buscar a próxima, tenho certeza que Deus tem mais palavra para você. Que assim seja e que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.